Meus queridos, a paz do Senhor. Quero começar a agradecer a todos por nossa audiência em nosso programa da Escola Bíblica Dominical, direto ao ponto. Essa é nossa primeira sessão desse programa que trataremos a respeito das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós queremos te pedir que se inscreva no nosso canal. Toda semana nós estaremos aqui com uma lição. Hoje nós começaremos com a lição de número 6 do quarto trimestre, né? E tenho certeza que Deus tem bênçãos para a sua vida, né? A sexta lição, que tem por título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Mas o nosso quarto trimestre tem por tema geral aqui, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa lição está tratando sobre a questão de missão transcultural, a importância da propagação do Evangelho. Nós, como já informamos, iniciaremos a nossa primeira sessão desse programa direto ao ponto com a lição de número 6, né? E a nossa intenção aqui é trazer os pontos principais da lição e aprendermos um pouco mais a respeito deles. Nessa lição de número 6, conforme o tema já nos sugere, ela nos informa conforme o tema, que é orando, contribuindo e fazendo missões. E o primeiro ponto que nós iremos tratar nessa lição é exatamente a questão da importância da oração para a questão de missão, né? De fazer missão. Qual a importância da oração, né? Sobre a atividade da missão transcultural, né? O início da nossa lição, nós vamos primeiro entender, né, o significado de missão, né? Missão transcultural, ela é composta, né, por dois termos que nós precisamos entender isso aqui, né? A missão, que já vai denotar aqui a questão de encargo, de incumbência, de função, né? Trata daquele ide, né, que o Senhor Jesus ele designou para a igreja, né? Então, missão. E transcultural vai derivar de dois termos, trans e cultura, né? O termo trans, que quer dizer além de ou para além de, e cultura, né, que vai tratar sobre a questão da tradição, das línguas, da religião, da arte, da comida, né, entre outros, tá? Então, missão transcultural que se estabelece entre culturas, né? Então, nós deixamos uma cultura e nós vamos a um outro estado, um outro país, com uma cultura diferente, né? Levar a palavra de Deus, propagar a palavra de Deus. E a lição de número 6 vai dizer que 3 pontos importantes para se fazer missão. E o primeiro deles é exatamente a oração, né? E nós vamos começar já lendo aqui um texto importante a respeito de orar para que a missão ela aconteça. É quando no capítulo 9, versículo 37 e 38 de Mateus, né, o Evangelho de Jesus segundo escreveu o Mateus, diz o seguinte: então disse aos seus discípulos, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, ou seja, orai, né? Suplicai, buscai, né,
ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, a oração no propósito específico de que Deus levante homens, levante mulheres para fazer essa obra tão importante que é a obra de missão, é muito importante. Então, é o próprio Jesus que orienta, né? Buscai ao Senhor, orai, rogai, para que o Senhor envie ceifeiros, né, para a sua seara. Porque o campo ele é grande, mas poucos são os obreiros, os ceifeiros, aqueles que querem realmente trabalhar. Muita gente, muitas das vezes, até conhece o Evangelho, até está em muitas igrejas, mas estão ali no seu quadrado, não querem sair ali do seu canto de conforto para anunciar a palavra de Deus. E aí esse primeiro ponto, a lição vai nos trazer a importância dessa oração e vai trazer aqui dois textos importantes que o Paulo ele escreve no livro aos Colossenses e aos Efésios, né? Que eu quero também ler aqui com vocês para que vocês entendam a importância que Paulo dava a essa questão da oração. Aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 3, vai dizer: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. E aos Efésios 6,19, vai dizer assim: e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Esses textos que estou citando, você pode aí ir escrevendo, porque acredito que essa lição, né, nos trará informações tanto para você que leciona, que é o professor da Escola Bíblica, como também sou aqui na cidade de Camaçari, na sede da Assembleia de Deus, como para você que quer aprender um pouco sobre isso, quer entender um pouco mais sobre essa questão. Você é aluno, né? Então, Paulo, ele fala aqui da importância da oração por ele, ou seja, da importância da nossa oração trazendo para os nossos dias, da nossa oração pelos missionários que estão no campo, que estão trabalhando, que estão se dedicando para fazer a obra. Por que Paulo ele informa essa importância? Porque ele sabe que através da oração o operar de Deus é efetuado, não é? Na vida daqueles que se entregam para fazer a obra de Deus. Então, nós precisamos orar, queridos, para aquelas pessoas que se dedicaram e entregaram as suas vidas para o campo missionário, tá bom? E aqui nós estamos falando propriamente de missão transcultural, né? Que nós já definimos aqui a respeito dessa questão transcultural da missão, tá? Mas a missão, ela também é feita, certo? Na sua localidade, na sua cidade, no seu bairro, né? No seu estado, no seu país e também fora do país. Mas a oração, ela é essencial, né? Aqui no capítulo 9 de Mateus, nós vamos ver o Senhor no versículo 37 e 38 dizendo: rogai ao Senhor da seara, né? E logo no capítulo 10, né, nós vamos ver o Senhor enviando estes que com ele estava para a seara, né? E no capítulo 10, o Senhor vai enviar os seus discípulos, né? Aqueles que no capítulo 9 ouviram o Senhor: orem, né? Ou seja, o que eu quero deixar claro nisso aqui, a gente vai orar, você vai orar ao Senhor, mas você não vai se excluir dessa oração. Eu não posso me excluir dessa oração, né? Porque às vezes nós queremos orar para que o outro efetue um trabalho, né? Para que o outro vá, né? E às vezes nós esquecemos de nos incluir nesse momento tão importante que é a questão do trabalho missionário, evangelístico, tá bom? Então, quando você orar, ore para que Deus levante homens e mulheres, mas também inclua
a sua pessoa nessa oração, dizendo: Senhor, eu estou aqui também à sua disposição. Se o Senhor quiser, me levanta para que eu possa ir também ao campo, né, fazer a tua obra, desempenhar esse papel tão importante que o tema diz aqui, né? Missão, ocupação, né? A ordem que o Senhor ele nos ordenou para fazer, porque é a missão primordial, principal da igreja, é pregar o evangelho. Quando nós fugimos disso, nós estamos desviando o principal papel da igreja, né? Então a gente vê tantas coisas acontecerem e às vezes nós deixamos de lado a principal missão, função, papel que a igreja tem, que é, de fato, orar, mas também ser envolvido, né, nesse trabalho de missão que é tão importante. Então, não deixe de orar, porque muitas das vezes nós não conseguimos ir, né, em uma missão transcultural, ou às vezes nós temos até dificuldade em estar em trabalhos evangelísticos locais, né, mas vamos orar para que o Senhor nos dê condições de estar, pelo menos em nossa localidade, em nossa cidade, levando o evangelho do Senhor Jesus. Para isso é preciso orar. O segundo ponto é o ponto da contribuição, né? A contribuição é importante, a contribuição da igreja é importante para o missionário, é importante para o desenvolvimento da obra de Deus, né? Até porque nós vamos encontrar alguns textos que nos mostram que aquele que faz a obra, ele tem o direito de viver, né, de receber por esse trabalho, e quem sustenta esses homens e mulheres é a igreja. É o corpo de Cristo quem sustenta essas pessoas. Não apenas a contribuição serve para o sustento das pessoas, mas também a contribuição serve para que o trabalho possa ser bem desempenhado, né? Para que o trabalho possa ser feito, como, por exemplo, a construção de templos, né? A divulgação de literaturas, e nada disso é de graça, né? Às vezes as pessoas querem criticar, né, a respeito das nossas ofertas, dos dízimos, mas os dízimos e ofertas servem para a manutenção da casa local, né, da instituição local, mas também para o trabalho de missão também transcultural, tá certo? Graças a Deus, o nosso pastor Cleudson Carlos, aqui na cidade de Camaçari, tem feito um trabalho lindo, enviando muitas famílias, né, tanto ao sertão como fora, né, do nosso Brasil, para a propagação do evangelho, e nós glorificamos muito a Deus por isso. Veja o que está escrito aqui no capítulo 10 de Mateus, e o versículo 10, né, vai dizer assim, ó: quando o Senhor pegam aqueles, como disse, né, no capítulo 9, que ele orientou, orai ao Senhor, aí ele pega estes, já no capítulo 10 de Mateus, e os envia ao campo. Mas aí ele vai dar uma palavra de conforto sobre o sustento dessas pessoas. Ele vai dizer assim: não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, né? Mateus capítulo 10 e o versículo 10. E aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 14, aí você vai anotando aí, tá? Diz assim, ó: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, quando você vê alguém criticando, guarda esses textos para que eles possam entender, né, que aqueles que fazem a obra, que se dedicam inteiramente, não é aquele que só ministra uma vez ou outra à noite na igreja, que está falando de pessoas que se dedicam inteiramente, completamente ao evangelho, né? Então, a igreja, né, como instituição, ela tem essa responsabilidade também de dar o sustento. E como isso pode ser feito, se não pelas nossas ofertas? O mundo não quer ter essa responsabilidade, não tem a responsabilidade, não é,
Quem tem a responsabilidade é a igreja, somos nós, servos de Deus, né? Que temos essa responsabilidade de contribuir para que o Senhor possa abençoar os nossos missionários, aqueles que estão inteiramente integrados para o Evangelho. Então, são textos importantes que nós precisamos guardar, tá? Para informar a importância da contribuição e do sustento dessas pessoas que estão lá fora e precisam do sustento, e precisam construir um templo, e precisam distribuir literatura. Então, tudo isso é custo, queridos, tá bom? Então, a nossa lição do quarto trimestre, a lição de número 6, está falando desses dois pontos importantes. E Paulo vai falar aqui, né, sobre esse auxílio que ele havia recebido da igreja aos Filipenses. Veja o que ele vai dizer aqui no capítulo 4, tá? Do versículo 14 até o versículo 18. Veja o que ele diz aqui e veja a importância disso aqui. Ele vai dizer aqui, ó, no versículo 14, 15 até o 18. Vai dizer: todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Então, veja só, né? Ele vai dizer: fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeste também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comuniquei comigo com respeito a dar ou a receber, senão a vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mantestes me manteste com o necessário em Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, porque da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que ele estava passando por aflições nessa questão financeira, e a igreja se compadeceu dele, enviando, né, condições para ele se sustentar. E ele vai dizer que por motivo desses envios, ele vai dizer que ele bastante tinha recebido e já tinha em abundância, né? Ele já tinha o suficiente, né? Porque também existem, infelizmente, pessoas que querem se dedicar à obra para receber o além do necessário, né? Em uma visão diferente do reino. A visão de se fazer a obra não é uma visão de enriquecimento, é uma visão de buscar a Deus. Sim, necessário ter o sustento, e a igreja está aí para fazer essa parte importante. Os irmãos em Cristo, a igreja de Cristo está aí, mas Paulo está dizendo: fica tranquilo, eu já tenho o bastante para o meu sustento, né? Diz aqui: nossa contribuição para a missão tem servido para sustento dos missionários, né? Construção de templos, propagação do Evangelho através da distribuição das Sagradas Escrituras, né? Em lugares onde as pessoas jamais pensaram em receber uma Bíblia, né? Tem lugares que pessoas nunca pensaram em receber uma Bíblia, né, em sua língua original. E hoje elas estão recebendo Bíblias em sua língua, tendo condições de abrir a Bíblia e de ler o que o texto traz como riqueza para a sua alma, né? E como isso acontece? Com as nossas contribuições. Sem as contribuições, a gente não consegue chegar a lugar algum. Então, a importância da contribuição que nós precisamos passar é para esses fins, né? É para esses fins, e a gente precisa entender que é um ponto importante para missão. Então,
missão aqui na lição de número 6, esses dois primeiros pontos. O primeiro, orar, né, a oração, a importância da oração. O segundo ponto, a importância da contribuição, tá? E o terceiro ponto é exatamente a questão do fazer missão, né? A questão do exercer, né? Esse id, né? Que o Senhor, Ele nos ordenou, tá? E esse id, ele é para todos, tá bom? Esse id é para todos. Nós precisamos entender a importância desse id. Agora, claro, existem questões, tá, que precisam ser colocadas, porque todos podem fazer missão local, sim. Todos podem fazer missão transcultural, até podem, mas esse todos precisam entender que para fazer essa missão existem critérios importantes a seguir. E aí esse todos acaba não cabendo, porque nem todos conseguem alcançar esses critérios importantes para serem enviados a uma missão transcultural. Então veja só o que diz o texto aqui sobre essa questão do missionário e a importância do id do Senhor. Eu vou daqui a pouco citar um texto aqui desse livro, né, do pastor Wagner Tadeu dos Santos, né? E eu entendo que é importante e você vai se edificar, né? Mas antes de lermos esse texto, eu quero deixar aqui o texto que entendo ser principal para esse ponto da nossa lição, que está escrito ali, e é um texto muito conhecido, em Marcos 16:15, né? Marcos 16:15 vai dizer, e disse-lhe, né? Disse-lhe, no caso Jesus, e disse-lhe Jesus aqui, ide, né? Esse ide aqui, que é imperativo do Senhor, ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Esse id aqui é o id imperativo, e aqui esse id é para todos. Algumas pessoas dizem, mas eu não sou chamado para pregar o evangelho. Se você é chamado para a salvação, se você é chamado para receber as promessas de Deus, eu quero dizer para você que você é um chamado para pregar o evangelho, né? Quando o Senhor, ele se utiliza de Pedro no dia de Pentecostes para falar para aqueles que estavam vendo aquela movimentação da manifestação do Espírito, Pedro disse, essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor chama. Então esse id imperativo é para todos quanto o Senhor chama. E se o Senhor te chamou, e se você recebeu as promessas, está recebendo as promessas, primeiro, dessa convicção tão maravilhosa que nós temos a respeito da salvação, não é? E dessa manifestação tão gostosa e maravilhosa do Espírito Santo, você é um chamado para propagar o Evangelho de Jesus, tá bom? E aí, quais são os padrões, quais são os critérios estabelecidos para que alguém possa ministrar? Aí nós temos que fazer, né? Fazer esse paralelo aí, entender que fazer um trabalho evangelístico de missão local, não é? Você só precisa ser chamado, ter o conhecimento ali, né, básico a respeito do Evangelho e ter na sua vida a presença do Espírito Santo. Claro, você pode fazer o trabalho de missão,
na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, tá bom? Porque às vezes a gente fala tanto de missão transcultural e esquece dessa missão local que nós temos. Então, antes de partir para a missão transcultural, para fora do nosso estado, do nosso Brasil, eu quero falar dessa missão local para você, né? Eu fui alcançado dessa forma por minha irmã, que nem tinha tanto conhecimento na época, né? E ela veio me falar das manifestações do Espírito, de como as coisas aconteceriam. Foi até muito engraçado. E eu, ouvindo aquilo, me interessei e fui com ela para a igreja. E até hoje estou há mais de 25 anos servindo a Deus, né? Conhecendo a respeito do Evangelho, tá bom? Então, Deus pode usar você também para ganhar almas para o Senhor, tá bom? Agora, tratando de missão transcultural, aí nós precisamos ser mais criterioso, tá bom? Então, a primeira coisa é ser escolhido, né? Atos, no capítulo 9 e no versículo 15, vai dizer aqui o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, né, falando aqui para o seu servo, indo ao encontro, me parece que é Ananias, né, para ir ao encontro de Paulo, né? Ele vai dizer, porém, o Senhor, diz, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Então, Paulo foi alguém escolhido especificamente para um trabalho específico, tá? Então, tem pessoas que são escolhidas para um trabalho específico, tá? Para que você execute esse trabalho. Você precisa ter na sua vida a presença do Espírito Santo. Veja o que diz aqui, né? No capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas. Aí nós vamos encontrar o texto que ficar em Jerusalém, até que do alto seja-vos revestidos do dínamo, do poder de Deus, da presença do Espírito. Não é? Então, nós precisamos ter essa presença do Espírito em nossa vida, tá? E ter o conhecimento também das Escrituras. Então, Deus nos chama, Deus nos capacita com a presença do seu Espírito, mas nós precisamos também, não é? Ter conhecimento da palavra, né? A Bíblia fala que nós precisamos saber manejar bem a palavra da verdade. A palavra da verdade precisa estar em nós, e nós precisamos ter esse conhecimento, né? E esse conhecimento só se adquire com a busca, através da leitura, do estudo, tá? Para que dessa forma a gente consiga alcançar as nações, tá? Veja que Felipe, quando foi ao encontro do eunuco, né, ele se utiliza exatamente do conhecimento. Quando ele vai, né, e acompanha aquele eunuco, ele vai fazer uma pergunta chave para aquele eunuco: entendes tu o que lê? Imagine se ele diz ao eunuco assim: entendes tu o que lê? E o eunuco dissesse: não, eu não entendo. E aí Felipe respondesse: também eu não tenho conhecimento, mas me parece que se trata possivelmente, ou seja, veja as dúvidas, né? Então, se ele começa assim, né, ele não conseguiria ganhar aquele homem para Jesus. Mas quando ele diz: conheces, sabes o que está lendo, você tem conhecimento sobre o que você está lendo, e o eunuco para dar ouvido a Felipe, ele fala-lhe a respeito de Jesus, e a respeito do batismo, e aquele homem, por receber aquele conhecimento de Felipe, ele se converte ao Senhor, ele aceita
ao Senhor Jesus. Então, se nós não tivermos o conhecimento sobre Cristo, sobre a sua promessa, sobre aquilo que o Evangelho nos traz como verdade, nós seremos enganados por vãs filosofias e doutrinas que nós encontramos hoje por aí. Então, por isso a importância de aquele que está ministrando conhecer o que está ministrando, né? Capítulo 10 de Atos, né? Aquele homem que fazia esmolas, que fazia orações, precisou, né, da presença de Pedro, e o anjo disse a ele: vai e busca Pedro e ele te dirá o que fazer. Então veja, nós que somos os missionários do Senhor, nós que somos as pessoas que o Senhor se utiliza para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, a sua palavra, precisamos estar pronto no conhecimento do Senhor, né? E pregar o Evangelho é o terceiro ponto e último para nós finalizarmos aqui, né? E para ser um missionário, esse livro que vem auxiliar a nossa lição, e eu sempre compro e aconselho você que está estudando ou você que está ensinando que compre também, né? Traz aqui informações importantes, né? O livro da CPAD, tá? Vai dizer o seguinte, tratando a respeito dessa própria lição sobre missionário: convém destacar duas qualidades indisponíveis em relação ao testemunho pessoal do missionário: idoneidade moral e conduta moral ilibada, né? Aí ele vai trazer aqui o significado, a gente precisa ler, nós estamos aqui em estudo bíblico, de escola bíblica, né, dominical, e diz o seguinte: idoneidade moral é o conjunto da qualidade que recomendam o indivíduo à consideração pública, com atributos como honra, respeitabilidade, seriedade, dignidade e bons costumes. A idoneidade significa a qualidade de boa reputação, do bom conceito que se tem a uma pessoa. Conduta moral. A conduta moral refere-se a uma conduta limpa, correta, íntegra, com honra. Uma pessoa com idoneidade moral, honesta, que age sempre de acordo com a moral e os bons costumes. Considera-se detentor da reputação ilibada, a pessoa que desfruta no âmbito da sociedade do reconhecimento e idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mancha. Então veja, para se ser um missionário, você precisa ter essas qualidades. Eu ouvi, né, aí um dia desse, uma pessoa que tem ministrado a palavra em diversos lugares, né, tem diversos seguidores, dizer em cima de um púlpito que é mentira quando alguém diz pregar aquilo que vive. É muito complicado essas afirmações, porque se nós não vivemos aquilo que pregamos, vão é tudo aquilo que nós pronunciamos, não é? Não estou aqui dizendo que nós somos perfeitos, não estou aqui dizendo que nós andamos em perfeições. Nós cometemos erros, nós somos seres humanos, né? E seres humanos sempre vão cometer erros, mas nós buscamos todo dia, né, essa santificação progressiva, permanente, diária, né, de sempre buscarmos agradar a Deus, né, mantendo a vontade de Deus nas nossas vidas, seguindo a orientação da palavra. Então essa é a responsabilidade de um missionário, de um homem, de uma mulher de Deus. Então, fazer missão, e eu vou terminar aqui, né, sobre esse texto que está escrito, né, no livro de missão, que tem um tema como missão no coração de todos, né? É um livro de Josué Gonçalves que está aqui inserido nesse livro, e aí faz-se referência, claro, a informação que está aqui é referente ao livro de Josué Gonçalves, né, Missão no Coração de Todos, que diz o seguinte. Eu vou finalizar com esse texto aqui tão importante a respeito do fazer missão, né?
Orando, contribuindo e indo cumprindo o id imperativo do Senhor. E veja o que aqui diz aqui. E eu quero terminar com isso, para que Deus abençoe a sua vida. Para que você entenda a importância do ir, né? A importância do ir fazer a obra de Deus. Não fugirmos dessa tão grande importância, missão, responsabilidade primordial que a igreja tem, que é divulgar a palavra de Deus. Veja o que diz aqui. Ide, mesmo que os outros não queiram ir. Ide, mesmo que os recursos não sejam muitos. Ide, ainda que haja obstáculos. Ide, usando os meios disponíveis. Ide, porque quem não obedece a essa ordem do Senhor da seara comete pecado de omissão. Ide, porque os que obedecem terão uma recompensa do Mestre. Ide, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Ide, porque fomos salvos para servir nesta causa nobre do reino de Deus. Ide, porque é um grande privilégio ser cooperador de Deus neste projeto de redenção. Ide, porque os que não levam a sério a vocação missionária da igreja não experimentarão as riquezas de Deus em suas vidas. Ide, porque obedecer o ide é uma das evidências de que fomos alcançados pela graça de Deus. Ide, porque aquele que ainda não está fazendo missão, seu coração é o primeiro campo missionário a ser conquistado. Livro Missão do Coração de Todos, de Josué Gonçalves. Ide, porque você foi chamado para esta obra. Missão transcultural é importante para a salvação de vidas e indo até os confins da terra. Essa foi a nossa lição de número 6 do 4º trimestre. É a nossa primeira sessão do nosso programa Direto ao Ponto. E eu quero convidar você, se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado e possa receber as demais aulas que surgirão semana após semana. Deus abençoe e obrigado por sua presença, por nos acompanhar e por aprender juntamente conosco nessa lição tão rica de conhecimento e de importância a respeito do fazer missão. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.